Olha, o Virmontes, toda a vida, ele foi extremamente sensível, né? E uma pessoa muito dedicada, muito séria. E eu acho que o escotismo, eu costumo dizer isso, eu agradeço muito a Deus e o escotismo, na sociabilidade dele, na formação do caráter dele. Então, nesse tempo, ele já se interessava pela essa questão de... Era uma política, só que era uma política comunitária, era uma política ali onde as pessoas... Uma política do servir. Então, já com 7 anos, ele iniciou isso. Então, toda essa caminhada no escotismo foi um marco muito interessante, tanto nesse trabalho voluntário, como também nessa formação da liderança, né? Porque o líder bom é o líder que dialoga, o líder bom é o líder que dá exemplos, né? E que principalmente aí transfere esses princípios em atitudes, né? Esses valores em atitudes. Essa forma nossa de criação também, com certeza ajudou. Que o Virmondinho, eu sempre notei nele o que não noto nos outros filhos, essa vontade de servir, essa vontade. Os outros servem, mas eles são mais distantes. E ele, essa vontade de estar perto das pessoas, perto do povo. Ele fez direito, talvez por querer um pouco mais de igualdade entre as pessoas, né? Logo em seguida ele trabalhou, fez estágio em vários órgãos públicos que ele pôde ter a participação, né, em relação a isso e descobrir a própria vocação, né? Eu acho que isso é uma vocação, assim. Se eu fosse dizer uma palavra do Virmontes, eu dizia, ele é um cara persistente que ama as pessoas. E uma coisa que eu procurei também foi deixar ele caminhar com as próprias pernas, sabe? Eu acho que a formação dele política, eu procurei não influenciar muito, né? Lógico, a gente troca ideias, a gente avalia, faz essas avaliações de vez em quando, mas a formação do caráter político dele, ele tem muito dele mesmo, da formação dele, né? O fato dele ser candidato hoje é uma coisa que ele vem se preparando, vem conversando com as pessoas, vem amadurecendo. Ele vem amadurecendo com o tempo e exatamente convivendo com pessoas. Hoje eu sinto assim, muitas pessoas ao redor do Virmontes porque acreditam na construção que ele fez da vida dele. O carinho que ele tem com os amigos, o respeito que ele tem com os amigos é absurdo, assim. É uma coisa que, aos poucos, quem convive com eles sente isso mais perto, né? Mas ele é extremamente pontual nesses assuntos. Então, isso me orgulha muito, porque ele é uma pessoa de bem, do bem, é um trabalhador, é uma pessoa extremamente honesta, séria, não é? E isso me deixa feliz, porque esse mundo político nosso hoje está um desastre, né? É a grande verdade. Mas ele me enche de orgulho, sabe? A política vem seguindo assim de grupos em grupos. A política era movida a dinheiro. Hoje, com essas operações de desmonte, você vê que a maioria dos políticos estão envolvidos em muitas coisas que faziam ganhar as eleições. Porque as pessoas, infelizmente, o Brasil, a cultura do brasileiro é levar vantagem, é a lei Gerson. Hoje ele tem a sua formação política voltada para a realidade nossa, que é uma cidade cheia de problemas. Lógico que não é uma situação fácil de governar Goiânia, mas ele está preparado para enfrentar pós-pandemia, com toda a formação que ele tem, ele está preparado para isso, sabe? Então eu acredito que o Virmontes representa a quebra desse paradigma que Goiânia, que Goiás e que o Brasil vem seguindo. Ele e muitos outros jovens, não é jovens só pela idade, ele e muitos jovens estão fazendo uma quebra de paradigma. Por quê? Porque eles se prepararam, eles viram a evolução do mundo, o mundo hoje está globalizado. Infelizmente, os nossos políticos tradicionais, o que o Virmontes chama dos medalhões, eles esqueceram de ver o que está acontecendo no mundo. Eles ficam muito voltados àquelas obras que vão depois, com o passar dos anos, as pessoas dizem, isso foi fulano que construiu. Eles não pensam que o político tem que construir a sociedade. E na vida
dessa caminhada como estudante, como profissional, liberal, como estagiário, eu sempre procurei buscar nesses exemplos, nesses conselheiros que a vida nos dá, boas experiências. E eu acredito que esse é o grande caminho. O diálogo, você ter essa sensibilidade, permite muito que você avance, né, com ações concretas. Você ouve e faz. Eu acredito que é isso que as pessoas tanto cobram também de quem escolhe a política. E eu escolhi a política tendo isso como base, né? Você ouvir e fazer, ouvir e realizar. São assim, é uma química que permite resultados. Que a sociedade se transforma com ações simples. E o Virmondes tem essa característica de ser uma pessoa simples, de coisas simples, de atos simples, mas que realmente mexe muito com as pessoas. Muito. Bastante. Bastante, porque eu nunca vi o Virmondes desobedecer a mãe dele. E não falo de política, eu falo de tom de voz. Eu nunca vi ele aumentar o tom da voz com a mãe dele, independente se as discussões eram políticas ou não, ou era de família ou não. Mas ele é uma pessoa muito especial. E quem conhece ele sabe do que a gente... Assim, quem conhece um pouco ele vai tentar não desagradar ninguém. Eu acho que ele faz um esforço danado. Talvez ele até sofre um pouco mais, mas ele não vai querer te decepcionar de alguma forma, sabe? Porque para ele, decepcionar uma pessoa é decepcionar ele mesmo 2 vezes. Extremamente carinhoso, uma pessoa extremamente dedicado à família, um pai excelente. Eu fico vendo ele com meus netinhos, extremamente feliz com os filhos, né? Então isso me enche de satisfação também, sabe? Porque é uma pessoa muito querida por todos, graças a Deus, né? Então isso é muito bom. Pai, eu amo meu filho, mas eu sou assim, ao engravidar, quando eu começava a engravidar, pensar em engravidar, eu sempre li aquele livro, O Profeta, onde dizia que meus filhos são filhos da ânsia de nascer, são filhos do mundo, vieram de mim, mas não são meus. Então eu sempre crio meus filhos nessa ideia, o seguinte: o que eu pude fazer por eles, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas eles são fruto do mundo e eles vão ter que seguir a sua carreira, o seu caminho. Agora, logicamente, na infância e na adolescência, a gente procura mostrar os bons caminhos. Isso é o que a gente fez, eu e o pai, sempre com os filhos. Eu acredito que a vida é feita de bons exemplos, né? E princípios e valores, a gente começa com bons exemplos dentro de casa. E eu sou muito grato por isso, por essa oportunidade de ter tido aí, de ter recebido grandes exemplos dos meus pais, pai e mãe, que procuraram primeiro ser aí excelentes pessoas como pais, como exemplos daquele cuidado ali próximo de casa, e também grandes exemplos procurando fazer o bem pelas pessoas, como profissionais liberais, depois pela participação política. Então, sem dúvida nenhuma, acredito que esses valores e princípios nós carregamos dessa nossa caminhada, primeiro na família, depois na escola, nos lugares de convivência, e é claro que isso reflete na nossa formação. E eu sou muito grato por isso. Eu tenho certeza do que eu cheguei até hoje foi fruto dessa convivência, primeiro com excelentes pessoas ao longo da minha caminhada, mas principalmente com essa convivência familiar, da qual eu tenho uma grande gratidão e adoro muito.